Olá, bom dia! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de preparação para o nosso evento Tendências de Marketing e Prospecção de Clientes para Escritórios de Advocacia. Eu sou Maria Helen Romero, sócia da Tá Ligado. Esse é o Rafael, está aqui comigo, aqui desse lado, né? Aqui. Também sócio da Tá Ligado, é a agência de marketing especializada em escritórios de advocacia, e a gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje, mais uma vez, para a gente falar de temas que são importantes para o conteúdo que a gente vai ver na próxima sexta-feira, no evento Tendências de Marketing e Prospecção de Clientes para escritórios de advocacia em 2024. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Primeiramente, agradecer a todos pela paciência, a gente teve um pequeno atraso. A live estava marcada para as 9, enfim, estamos entrando com 30 minutos de atraso, mas eu acho que vai valer a pena. Tem muito conteúdo bom, inclusive o tema da live, ele foi baseado em uma dúvida que a gente recebe, não raro, que é para entender justamente o papel das redes sociais dentro do mix de marketing de escritórios B2B, né? Então a gente já vai começar a live explicando um pouquinho sobre esses termos todos e tentando trazer um contexto com base na nossa experiência, né, no que a gente tem aprendido aí no campo de batalha do papel das redes, né, dentro dessa estratégia toda. Então, vamos embora para o conteúdo, porque hoje a gente tem bastante coisa para mostrar para vocês e a gente não vai perder mais tempo. Só um minutinho. Hoje os nossos problemas técnicos estão nos... Bom, então vamos lá. Como o Rafael falou, a nossa conversa de hoje é qual é o papel das redes sociais na prospecção de clientes para escritório B2B. Esse é um assunto que está sempre permeando o nosso dia a dia aqui na Tá Ligado, porque a gente, muitas vezes, né, já ouviu diversas objeções de clientes de escritórios que atendem empresas, que falam, mas o meu cliente não vem da rede social e tal. A gente vai conversar um pouco sobre isso, situar alguns conceitos para a gente entender porque cada vez mais os escritórios B2B estão presentes nas diversas redes sociais, já tem até escritório grande, aí grandes marcas atuando, inclusive, no TikTok. A gente vai falar um pouco também se, né, vale a pena, faz sentido. Então, vamos lá. E a primeira coisa que a gente precisa situar para começar essa conversa é o que é um escritório B2B. Esse é um termo que vem do universo dos negócios, do planejamento de negócios, e que o marketing também se apropriou durante já há muitos anos, né? Esse conceito do B2B e o conceito similar, que é o B2C, que são duas siglas que posicionam um negócio, né? Então, o escritório B2B, esse termo B2B, ele não é exclusivo para escritórios de advocacia, para qualquer negócio, né? Qualquer empresa, qualquer negócio, ela pode ser posicionada como B2B ou B2C, que é basicamente, assim, numa tradução livre aqui, literal, o B2B significa business to business, ou seja, são negócios que fazem negócios com outros negócios, né? Então, quando a contratação acontece de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, como é no caso dos escritórios que atendem empresas, e o outro conceito, que não é o que a gente vai falar aqui hoje, é o B2C, que é o Business to Customer, né? Quando a contratação é feita pela pessoa física. Então, é mais para a gente situar que hoje a gente trouxe esse conteúdo para este tipo de escritórios que atendem empresas, que são contratados pelas empresas por uma pessoa jurídica e não por uma pessoa física. Por quê? Justamente esse tipo de escritório que tem mais essa dúvida em relação às redes sociais. Se faz sentido, como estar nas redes sociais e tal. Quando a gente está falando de um escritório que presta serviço para a pessoa física, fica mais evidente, né, qual é o papel da rede social. Então, hoje a gente vai estar falando com os escritórios que atendem empresas. Então, já vou seguir aqui
para a gente já trazer o Rafael para a conversa, né? E um outro conceito importante para conduzir a nossa conversa aqui é essa confusão que muitas vezes a gente fala. Quando a gente fala em prospecção de cliente, a pessoa já pensa em captação de clientela, fala, meu Deus, a OAB vai me pegar. E não pode fazer isso, né? Não é exatamente isso, né, Rafael? Essa é uma confusão, e eu entendo a confusão. A gente fala de prospecção de cliente, mas existe uma diferença aí da prospecção de cliente para captação de clientela, que a captação de clientela direta, ela é vedada, sim, pela OAB. A gente trouxe até aqui o trecho do provimento 205/2021 da OAB, que define o que é captação de clientela. Então, vou pedir um segundinho de vocês aqui para a gente ler juntos e conseguir entender a diferença entre captar cliente, fazer captação direta de clientela, que a OAB não permite, e a prospecção de cliente, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, tá? Então, o provimento da OAB, ele define a captação de clientela como a utilização dos mecanismos de marketing que, de forma ativa, independentemente do resultado obtido, se destinam a angariar clientes e aí esse finalzinho aqui é importante, tá? Indução da contratação dos serviços, estímulo ao litígio, sem prejuízo do que é estabelecido no Código de Ética e nos outros regramentos. Então, se eu pudesse resumir aqui o que a OAB considera como captação de clientela e veda na prática de marketing dos escritórios e dos advogados, é a indução à contratação dos serviços e o estímulo ao litígio, que é muito diferente de fazer prospecção. Então, a gente foi lá no dicionário buscar a definição original do verbo prospectar para a gente entender do que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de prospecção, esse termo prospecção, ele vem de uma outra área que não tem nada a ver com a advocacia. Então, é a primeira definição ali que fala que é a exploração de uma região de reservas de minério de petróleo, de água, de materiais, né, apropriados ao aproveitamento da energia atômica. Exatamente, ou seja, nada a ver, né? Mas eu gosto dali, ou seja, é a exploração de uma região, a exploração de um mercado, trazendo um pouco aqui para a nossa seria mais adequado ao mercado, Exatamente. Ou seja, ele vai até um lugar em busca de colher uns frutos. Exatamente. E o segundo termo já traz para a gente um pouco mais para esse lugar, que é fazer as sondagens dessa reserva, né? Determinar o seu valor provável, seu provável valor econômico. Então, é você observar o mercado, explorar esse mercado e entender o quanto você pode extrair de valor econômico daquele ambiente, né? No nosso caso aqui, daquele ambiente de negócios. E aí fazer uma análise, uma sondagem mais profunda das oportunidades que você tem ali. Então, percebam que a prospecção ela tem mais a ver, trazendo aí para o mundo dos negócios, mais a ver com a atuação de uma marca dentro de um determinado mercado, de uma determinada região, para observar, analisar, identificar as oportunidades econômicas, né, as oportunidades de negócio, no nosso caso aqui, do que efetivamente ir lá e fazer algum tipo de atuação ativa para que aquele cliente contrate, né? Então, assim, trazendo para a prática, a gente não está falando de bater na porta do cliente e falar, olha, aqui o meu escritório, eu quero te apresentar os meus serviços, contrata o meu escritório, porque nós somos o melhor desse segmento, você pode entrar com essa ação aqui que você tem chance de ganhar, nada disso. Tudo isso está dentro aqui da indução de contratação de serviços e estímulo ao litígio. A gente está falando de prospecção, que fazer a marca, o nome desse escritório, se fazer mais presente num determinado segmento, numa determinada região, né, que faça, da onde esse escritório possa extrair oportunidades de negócio e fazer isso com um olhar de desenvolvimento de negócios e não apenas um olhar de presença de marca, né, que é essa diferença. Bom, para a gente...
Fala. Inclusive, se o pessoal que estiver assistindo a live quiser já seguir a dica do dicionário, já tem muita coisa aqui que te ajuda no marketing. Ó. Tem. Você começa pelo ponto 2, fazer sondagens ou ensaios nessas reservas para determinar seu próprio valor. Ou seja, primeiro você vê se aquele nicho, se aquele mercado ali tem valor. Depois você analisa ou sonda algo profundamente. Textos, sentimentos, que é o que a gente fala muito, né? Pesquisa, enfim. Depois sim você passa para o ponto 1, que é explorar uma região à procura de reserva. Tal. Aqui já tem muita dica de marketing, viu? No próprio dicionário, nem precisou Exatamente. de um grande livro de marketing para te dar as dicas aqui, ó. Sabendo olhar direitinho aqui no próprio dicionário já tem as dicas. Mas, e para a gente aterrissar de uma vez esses conceitos, Rafael, a gente trouxe assim, né, aquela pergunta que todo mundo faz. Eu entendi o conceito, mas na prática, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para não configurar a captação de clientela? O que eu posso fazer para poder ter uma prospecção de clientes aí do meu escritório? Então, a gente trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? Exemplos, é óbvio que nas estratégias de marketing, cada escritório desenvolve aquilo que faz sentido para si, mas é só para ajudar vocês a se orientarem aqui. Então, o que pode configurar captação de clientela? E aí, eu vou, antes de olhar ponto a ponto aqui, eu vou fazer só um parêntese, por quê? Tudo isso, pessoal, que a gente listou aqui como possibilidades, né, de ações que podem configurar captação de clientela, são as iniciativas que a gente vê acompanhando o mercado, que tem mais risco de serem entendidas como captação direta de clientela. Mas, para todos esses exemplos, tanto os que a gente listou, quanto como prospecção de cliente, quanto os que estão listados aqui como captação de clientela, o mais importante é como se usa cada coisa dessa, tá? A gente não vai aprofundar nesse detalhe hoje. Tem outros conteúdos aqui no nosso YouTube, aqui no nosso LinkedIn, que fala mais especificamente sobre essa diferença. Tem inclusive uma live que a gente fez ano passado só sobre isso, tá? Então, mas é só para vocês entenderem que não quer dizer que, por exemplo, fazer social selling, estratégias de social selling, é captação de clientela. Não, depende muito de como se faz essa estratégia de social selling. O que acontece? Compra de lista de e-mail, a chamada de ação de venda nos conteúdos, as estratégias de venda baseadas em cold call. Já perguntaram para a gente no Instagram uma vez, né, Rafael, o que é o cold call? Cold call é basicamente aquela ligação que você não está esperando receber e alguém te liga de maneira inconveniente para oferecer algum produto, algum serviço, ou falar sobre algum produto ou serviço. Tá? Isso é o cold call. Então, assim como o social selling, que é a venda por meio das redes sociais, muitas vezes acontece nos chats ali das redes sociais, o social selling. Então, esses quatro exemplos são ações que, na sua essência, na natureza dessas ações de marketing, no geral, são ações utilizadas com o intuito de venda direta, né? Para a maior parte dos mercados, que a compra de lista de e-mail, inclusive, tem questões com LGPD, que eu não vou nem me avançar nesse assunto, mas enfim. Todas essas ações aqui, quando utilizadas por outros mercados, no geral, são ações que são prioritariamente utilizadas como venda direta, né, Rafael? Exatamente, Mário. Estava mutado aqui para não atrapalhar o som. Eu acredito que essas ações que você falou, inclusive, me incomodam até fora do mercado jurídico. Por exemplo, o cold call, para mim, é terrível. Eu fico com uma má vontade danada quando eu recebo uma ligação no meio do meu dia de trabalho de alguém me oferecendo uma coisa que eu sequer pedi, sabe? Uma coisa é você fazer uma sondagem por e-mail, querer receber algum material. Outra coisa é você dar para a pessoa, digamos assim, o direito dela te ligar e te fazer uma oferta. Eu acho que fica muito longe ainda quando você está só começando uma relação e a pessoa já pega o telefone e já te liga. Eu acho muito invasivo. O e-mail marketing, inclusive, você pode ter problema. A compra de lista de e-mails, você pode, inclusive, ter problemas reais assim com o seu site, o domínio do seu site, porque se o
se você compra uma lista de e-mail e faz um disparo de e-mail com uma lista comprada, as chances das pessoas te marcarem como spam são gigantescas. E você tendo muitas marcações de spam, você cai no que eles chamam de blacklist. E aí, caindo na blacklist, você pode até ter o seu site tirado do ar, por conta de infringir essas regras e tal. Então, pode causar um problemão para você. Pode dar um problemão. Vamos listar aqui, Mário. Exatamente, E aí, assim, a gente quer passar rápido por aqui, Rafael, para a gente poder avançar no conteúdo da nossa live, que é justamente falar do uso das redes sociais para os escritórios do B2B, tá? E aí, já se aproximando desse assunto, a gente vê aqui que em prospecção de clientes, as redes sociais aparecem pelo menos 2 vezes nos exemplos que a gente criou aqui, tá? Mas, de fato, a gente tem prospecção de cliente possível de ser feita com conteúdos no blog, e-mail marketing, de forma presencial, não só no digital, né? Mas as redes sociais atualmente têm um papel importante aqui e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso hoje. De maneira geral, se eu pudesse deixar uma dica, não sei se você pode até deixar esse slide já mais na frente, eu recomendaria que os escritórios investissem muito em conteúdo, para poder atrair a atenção das pessoas através desse conteúdo, e investir menos nessas ações mirabolantes ou muito agressivas, sabe? Se alguém te oferece uma ação muito agressiva, pensa com carinho, tá? Porque pode configurar captação de clientela. E aí o conteúdo no geral, seja nas redes sociais ou em outras ações de marketing, como e-mail para sua base, obviamente, uma base conquistada, não uma base comprada, ou até mesmo participação de eventos, o conteúdo geralmente atrai a atenção das pessoas. Então, para prospecção, é muito conteúdo, é muita transpiração, não tem jeito. Exatamente. Não tem milagre, não tem, né, bala de prata. Pelo menos não no que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia. Eu não conheço nenhum caso de cliente nosso que fez uma ação muito legal e estourou. Exatamente. E até para ajudar o pessoal nisso, eu vou lembrar que a gente fez na semana passada uma live sobre como destravar ideias de conteúdo. Então, exatamente, também já como preparação aqui para o nosso evento da próxima sexta-feira, a primeira live que a gente fez na sexta-feira foi como destravar ideias de conteúdo. Está gravada aqui no nosso YouTube, no nosso LinkedIn. E hoje, eu esqueci de falar, Rafael, hoje a gente também está ao vivo no Instagram. Então, dá um que legal. A live da sexta-feira a gente não transmitiu pelo Instagram. Então, você que está assistindo a gente no Instagram, quer ver a live sobre como destravar ideias de conteúdo, depois dessa nossa transmissão aqui, dá uma procurada no nosso YouTube ou no nosso LinkedIn. Vai estar lá para justamente você poder produzir conteúdo relevante. Porque quando a gente fala investir em produção de conteúdo e tal, não é qualquer conteúdo. A gente falou sobre isso na última live e vai falar melhor sobre isso também no evento da próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, Tendências de Marketing e Prospecção de Negócios para Escritórios de Advocacia em 2024. Se você ainda não está inscrito para participar, depois, no final da live, a gente vai deixar o link para você se inscrever, que o evento da sexta-feira vai ser um link fechado, tá? Só para quem está inscrito. Bom, seguindo aqui na nossa conversa, então, como o Rafael estava falando, assim, a gente tem essa vantagem de usar as redes sociais para distribuir conteúdo que realmente traga para os escritórios essa percepção de autoridade, de relevância, né? E com isso, esse mecanismo do uso das redes sociais pelos escritórios B2B, naturalmente aumenta a visibilidade da marca, né? E aí, quando a gente está falando de visibilidade, não apenas para os seguidores, isso é uma coisa muito importante da gente pontuar, né, Rafael? Porque às vezes os escritórios ficam pensando, mas meu escritório que atende empresa, e aí eu estou lá na rede social, eu tenho poucos seguidores e tal, e aí eu fico produzindo conteúdo para aparecer para aquele pouquinho de gente. Não é exatamente assim, né, Rafael? Dependendo do escritório, dependendo da rede social e dependendo da estratégia que se use na rede social, esse conteúdo e a marca do escritório ela pode estar aparecendo para
pessoas além daquele número de seguidores que a gente vê ali no perfil do escritório, né? A rede social, ela tem essa pegadinha, né? Porque, diferente de outras ações de marketing que você consegue direcionar para um público, quando você entra na rede social, em qualquer rede social, você tem a possibilidade de falar para todo mundo. Só que se você fala para todo mundo é um erro, porque você vai gastar muita energia, muito tempo. Então você tem que também focar nas redes sociais. E entendendo o uso delas, você vai aproveitar as ferramentas que ela tem para poder ampliar essa visibilidade da marca. Então você vai ter a possibilidade ali de fazer um impulsionamento, de fazer um aumento do alcance desse conteúdo, usando as próprias ferramentas da plataforma. E existem redes sociais que são mais aptas a terem um alcance orgânico maior e outras redes que não. Então, tem redes que você precisa, de fato, de uma estratégia de impulsionamento de posts, e tem outras redes que você consegue, somente produzindo conteúdo, ter um alcance maior naquela rede. Então, vai depender muito de cada rede, mas você tem uma possibilidade de um aumento real da visibilidade da sua marca dentro daquela rede. Um ponto que eu gosto também em relação, nesse slide que a gente está falando das vantagens do uso da rede social para o Stories B2B, é o reforço na autoridade. E isso tem a ver muito também com o que a gente falou sobre conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você produz, falando sobre o dia a dia do seu escritório, falando sobre questões que interessam ao seu potencial cliente, trazendo, enfim, informações que ele não teria em outro lugar ou que ele não tem acesso o tempo todo por conta da correria do dia a dia. Ele quase não escuta um sócio falar. E você tem a chance ali de falar para todo mundo, para o seu potencial cliente e tal, do que você sabe. E aí você tem utilizando o vídeo, então, que é melhor ainda, você aparece expondo durante muito tempo e tal, você tem uma possibilidade real de aumento da autoridade, porque a gente pensa muito em autoridade como currículo, né? Currículo Lattes, diplomas e tal, mas o poder do nosso conteúdo na autoridade é incrível. Quando a gente fala sobre um tema, muitas vezes, durante muito tempo, isso tem um impacto muito grande na nossa autoridade, e o aumento da autoridade vai ter um impacto lá nas vendas quando você for fazer uma reunião de prospecção, uma reunião de apresentação de proposta. Você vai ver o impacto que esse trabalho que você fez de base, de produção de conteúdo, você vai ver a diferença que isso vai ter na hora de fechar o negócio. Não é raro eu ir para uma reunião, e como a Mari faz muitas palestras aqui pela Tá Ligado, a Mari é a nossa garota propaganda, né? Além da gestora, ela que aparece nos eventos, ela aparece nas lives, ela dá aulas, né, em outros lugares. Eu, apesar de ser o responsável pela parte comercial da Tá Ligado, a Mari aparece mais. É uma estratégia nossa, enfim, depois a gente debate sobre isso. Mas não é raro eu, numa reunião, a pessoa falar: eu vi uma apresentação da Mariellen, eu vi a Mariellen falando sobre um tema. Ou seja, é essa construção de conteúdo de autoridade que é em nome da Tá Ligado, isso é importante também. Por mais que o sócio apareça como sócio, ele está sempre representando o escritório, todos os sócios. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais visibilidade os sócios tiverem, é um ganho de todos os outros. Então, a gente tem um ganho muito grande com a Mari, porque não é raro, pelo contrário, é muito frequente alguém falar: pô, conheci vocês, ou escutei a Mari falando alguma coisa, a Marielle fazendo uma apresentação, escutei a Marielle falando sobre esse tema, e, pô, facilita muito. Se a pessoa já escutou, provavelmente gostou do que escutou, e está conversando comigo, é porque ela já está minimamente impactada pelos nossos conteúdos. Então, só terminando esse ciclo que eu abri aqui, é muito importante esse trabalho que parece de formiguinha, mas na verdade ele é um trabalho de base, ele é um trabalho de sedimentação do seu negócio através do uso das redes sociais e principalmente de distribuição de conteúdo. Seu áudio está fechado. E uma outra coisa bem importante que muitas vezes a gente que não está no radar dos escritórios é o quanto as redes sociais acabam sendo um ponto de contato diário do escritório, dos sócios, com clientes e potenciais clientes, né? A gente tem ido a reuniões com escritórios e frequentemente eu tenho ouvido
os escritórios falando, poxa vida, tá difícil nesse universo de trabalho híbrido que a gente tem vivido, tem sido difícil encontrar com os clientes para marcar um almoço, tomar um café, fazer uma reunião no cliente, né? Cada vez mais difícil. A gente fica nesse modelo de home office e muitas vezes quando o cliente está na empresa, está no escritório, ele já está, enfim, o dia que ele vai no presencial, ele já está com a agenda super ocupada de reuniões, ou aproveita para resolver as suas coisas internas lá da empresa e tal, e acaba preferindo fazer, desculpe, as reuniões com os escritórios de maneira online. E a gente sabe que, assim, a reunião online, ela é muito produtiva em diversos pontos, mas a parte do relacionamento, né, enfim, que a gente tinha anteriormente com as reuniões presenciais e que são mais fáceis de acontecer no almoço, de marcar um café com o cliente e tal, isso acaba se perdendo um pouco quando a gente entra, né, naquela sala virtual com horário marcado, já tendo que sair dali para entrar numa outra sala. Então, enfim, os clientes dos escritórios, dos executivos jurídicos, eles também estão nessa rotina. E os escritórios, os sócios de escritórios têm trazido isso para a gente muito, né? Com a dificuldade que tem sido de manter esse relacionamento, né? Que é super importante para o networking, enfim, para além do foco na missão ali, né? De falar do tema específico da reunião. A rede social, ela pode cumprir um pouco esse papel, né? De manter esse ponto de contato, manter esse relacionamento. A gente vai falar um pouco sobre isso. E cada vez mais a gente tem visto nos últimos 3 anos para cá, principalmente no pós-pandemia para cá, por conta desse modelo que eu comentei aqui, o quanto tem sido importante a presença dos escritórios e dos sócios nas redes sociais para poder manter ativo esse networking, esse relacionamento com os clientes e potenciais clientes. Então, aí algumas vantagens que a gente tem visto das redes sociais para esse perfil de escritórios B2B que atendem empresas. E aí, Rafael, isso aqui é uma frase que a gente já ouviu de donos de escritórios do B2B falar, mas eu consigo tudo isso fora das redes sociais, eu consigo visibilidade da minha marca, eu consigo autoridade e consigo manter contato e relacionamento com os meus clientes de outra forma. Isso é uma verdade, tá, gente? A rede social ela não é a detentora exclusiva desses benefícios e dessas vantagens. Mas a gente tem que entender o comportamento desses executivos, o comportamento dos clientes e potenciais clientes dos escritórios que prestam serviço para as empresas, porque cada vez mais os executivos estão ativos, sim, nas redes sociais. Não sou eu que estou dizendo, são os próprios executivos. Essa é uma pesquisa que foi realizada em 2020, ou seja, não tem a ver só com a pandemia. A pandemia impulsionou, acelerou, sim, esse comportamento dos executivos estarem mais presentes, mais ativos, principalmente no LinkedIn, mas também em outras redes sociais. Mas é um movimento que vem acontecendo. A gente vê aí, essa é uma pesquisa que avaliou o período de 2017 entre 2017 e 2020, ou seja, antes da pandemia. Isso já vinha acontecendo. E essa foi uma pesquisa feita com CEOs das maiores empresas do Brasil e identificou um crescimento de 66% na presença, não só na presença, mas no uso ativo dos executivos nessas redes sociais. Então, voltando com o gancho do que eu falei antes, assim, a gente consegue, os escritórios conseguem autoridade, visibilidade e relacionamento com o cliente e outros benefícios fora das redes sociais, conseguem sim, mas ignorar que o seu cliente, o seu potencial cliente está ativo, utilizando redes sociais no dia a dia, é deixar de aproveitar uma oportunidade para fazer o seu escritório ganhar visibilidade, reforçar a autoridade e manter o relacionamento também nesse outro espaço que está aqui, ó, na mão do executivo todos os dias, né, de todos nós. Então, todo mundo está aqui, ó, com esse aparelhinho à distância de um braço, no máximo, né? Aposto que vocês estão aí nos ouvindo. Se não estão nos vendo e ouvindo pelo próprio celular, o seu celular está suficientemente distante para, se você esticar o braço, você pega ele. Então, Mari,
É verdade para você e é verdade para o seu cliente, seu potencial cliente também. Inclusive, ele deveria aproveitar que ele já tem que ele já constrói tudo isso no offline e aproveitar as redes sociais para aumentar isso, para ampliar isso, porque esse fluxo já existe. É igual a energia eólica, energia solar, a energia já está acontecendo. Se você quiser aproveitar essa energia que está acontecendo e canalizar ela a seu favor, melhor ainda, né? Então, é o mesmo conceito dos moinhos de vento, moinho de água. A água já está passando por ali, aproveita aquilo e gera uma energia para você. O seu cliente já está nas redes sociais, ele está ali consumindo conteúdo. E aí eu vou deixar um alerta. Ele já está nesse movimento, consumindo conteúdo. Se você não produzir, se você não aproveitar essa energia, o seu concorrente pode aproveitar. Com certeza. Assim, parece uma ameaça, mas é real, é o mundo real. Se ele entender que ele pode conseguir alguma coisa dali, o seu cliente vai passar a ver o seu concorrente e não vai te ver, porque você acha que ele não consome essas coisas, mas ele consome. De alguma maneira ele consome, independente do horário, do formato. Mas eu não gosto de vídeo, não gosto de texto. Isso daí é outro debate. Mas que o seu cliente consome, ele consome, porque as pessoas todas estão na gente. Então, exatamente. É uma questão de aproveitar ou não, sabe? Você tocou num ponto muito importante, Rafael, porque é natural que, assim, imediatamente quando a gente fale sobre escritórios que atendem empresas atuando nas redes sociais, essa conversa imediatamente chega para mas o escritório X faz uma coisa que eu não gosto. O outro escritório X até acho interessante, mas eu acho que para mim não funciona. Então, a gente aí começa a entrar numa outra discussão, numa outra conversa que é sobre formatos. De que maneira os escritórios estão usando e estão presentes nas redes sociais. Isso é um outro papo. A gente tem conteúdo aqui no nosso YouTube, no nosso LinkedIn, falando sobre os melhores formatos para escritórios, mas não é sobre isso que a gente está falando hoje. A gente hoje está entrando numa discussão aqui sobre é importante estar presente nesses ambientes para aumentar a visibilidade, reforçar a autoridade e manter o relacionamento com o seu cliente e o seu potencial cliente, porque a gente está vendo aqui na pesquisa que eles estão ali, né? É um ambiente onde eles estão presentes. Fazendo uma analogia, seria como você saber que os executivos que são importantes para o seu escritório, que podem ser porta de entrada para negócios do seu escritório, estão frequentando um determinado evento, um determinado congresso, e você deixar de ir porque outros escritórios que estão atuando naquele congresso estão indo de uma maneira que você não acha adequada. Então, você vai do jeito que você acha que é relevante para o seu escritório. Mas deixar de ir é deixar de aproveitar essa oportunidade. É a mesma coisa, tá? Inclusive ainda hoje, a gente vai dar umas dicas bem, bem específicas de como aproveitar isso. Vocês vão acompanhar aí ao longo do dia, ao longo dessa nossa live, como que a gente faz isso. E tem coisas que dão um trabalho mínimo. Fica de olho que vocês vão ver que tem coisas muito simples que você pode aproveitar, que não envolvem sequer fazer um post. Não vou falar mais nada. Perfeito. E aí, quando a gente está falando que, mas por que né, todo o executivo, agora a maioria dos executivos está usando as redes sociais, enfim, a gente viu isso na pesquisa, tem outra pesquisa aqui para eu trazer para vocês, trazendo um pouquinho, uma pincelada de conceito aqui para vocês sobre marketing e prospecção de cliente. Isso acontece não é por conta de um modismo, tá, pessoal? Não é, um modismo, daqui a pouco passa, não gera um negócio por ali e tal. Não caiam nesse discurso, tá? Isso aqui é um esquema desenvolvido pelo Google há muitos anos para representar o que a gente chama de jornada do cliente, ou seja, qual é o caminho que as pessoas percorrem atualmente, já há muitos anos, na verdade, desde o momento em que ela tem um estímulo até o momento em que ela toma a decisão de contratar um serviço, comprar um produto, tá? E isso hoje é cada vez mais verdade para qualquer tipo de negócio que se faça, com pessoa jurídica, inclusive, com as empresas. Então, as redes sociais, elas estão nesse segundo balãozinho aqui, ó. Aqui
é onde está as redes sociais. Na live da sexta-feira, em que a gente falou sobre o conteúdo, a gente mostrou esse esquema, explicou melhor aqui o que significa esse ZMOT, que é o Zero Moment of Truth, que é a hora que a pessoa está buscando por informação, está ganhando segurança e confiança naquele serviço que ela potencialmente precisa contratar, né? Está entendendo melhor sobre o seu problema, está entendendo melhor sobre as possibilidades de soluções para aquele desafio, aquele problema que a pessoa está enfrentando, e as redes sociais entram aqui nesse mesmo lugar, né? Então, elas hoje fazem parte desse momento em que o executivo está se munindo de informação e de conhecimento sobre um determinado assunto que tem relevância para a sua empresa, para o seu mercado, para o seu negócio, e que pode impulsionar, pode fazer com que ele compreenda a necessidade de buscar a contratação de um serviço, no nosso caso aqui, de um serviço jurídico. Rafael, você quer complementar aqui sobre o papel das redes nesse mecanismo de comportamento do usuário? Exato. O ZMOT, né, que está representado aqui por esse balãozinho, ele surge com a internet. Antes não existia esse Zero Moment of Truth. Ele saía do estímulo, que está esse primeiro balão, e ia direto para o First Moment of Truth. Por isso que o nome dele é Z, né? Porque ele a princípio não existia. Ou seja, antigamente, antes da internet, você recebia um estímulo qualquer. Ou seja, conversou com alguém, viu uma propaganda na TV, viu uma coisa no jornal, soube de algum assunto para a no gente trazer aqui para o nosso universo, né? Vai ter uma nova legislação que vai impactar o mercado de, sei lá, seguradoras. Você via isso num jornal, no telejornal. Você já ligava direto para alguém que soubesse isso. Você ligava para o seu advogado, ligava para o seu escritório. Obviamente, quem tinha isso antigamente eram pessoas, né? Eram coisas mais elaboradas, enfim. Eram provavelmente profissionais mais caros. Você ligava direto para ele. Você não tinha o Zero Moment. Quando chega a internet, você tem a possibilidade desse Zero Moment. E não é só porque a internet possibilita. As pessoas passam a consumir conteúdo assim. Inclusive, essa representação o Google chama de jornada do cliente, mas também você pode entender como jornada do consumidor moderno. Está todo mundo fazendo isso para todas as aquisições. Então, quando quando surge a internet, as pessoas, em vez de ir direto para o First Moment of Truth, que era ou com o vendedor, ou com o próprio dono do negócio, ali acontecia o que acontece hoje nas redes. A pessoa ia, em vez dela já chegar com algumas dúvidas sanadas, ela já chegava no vendedor, ali que a conversa acontecia. Por isso que o vendedor tinha que ser uma caixa de informação, porque a pessoa não tinha esse Zero Moment of Truth para tirar dúvidas, para conhecer mais sobre o negócio. Ela não tinha conhecimento nenhum daquela informação, exceto aquele estímulo que ela recebeu, né? Então, no nosso exemplo aqui, se a pessoa viu, né, vamos voltar lá, quem é aqui dessa geração, voltar lá nos anos 90, né? Então, a pessoa via naquele telejornal da noite que reunia a família na sala, via aquela notícia. No dia seguinte, ela ia ligar para o escritório que atende ela, para o advogado, ou para alguém que pudesse indicar para ela uma outra pessoa que detinha aquele conhecimento e aquela informação. Não tinha um lugar aqui no meio do caminho. No máximo, assim, isso ia acontecer, ela ia comprar o jornal impresso no dia seguinte para tentar entender um pouco mais e tal. Uma revista especializada. É uma revista especializada, mas a informação sobre como aquilo ia impactar o negócio dela, a empresa dela, quais são as orientações iniciais, assim, né, de como ela pode se preparar para aproveitar as oportunidades, evitar os riscos e tal. Quem dava isso era direto numa sala de reunião, né? Sentava na reunião com o advogado ou numa ligação, e era esse o momento em que ela ia receber os primeiros conhecimentos, né? O primeiro entendimento sobre aquele assunto. Hoje, como o Rafael está explicando, ninguém faz mais isso, né? Vocês aí que estão nos ouvindo, com certeza sabem que antes de falar com vocês, provavelmente o seu cliente viu a notícia, hoje em dia, talvez cada vez mais raro,
no telejornal, mas viu a notícia no site, no portal de notícias, recebeu a newsletter do tribunal, enfim, né? Teve lá aquele mesmo estímulo, só que antes dela ir procurar pelo advogado, pelo escritório, ela naturalmente passa por essa busca de informação, né? Essa busca de entendimento está muito mais self-service, né? A pessoa entende que tem ali na internet uma infinidade de possibilidades dela primeiro entender, tomar conhecimento, tomar pé da coisa, né? Para depois ir conversar realmente com um especialista para tomar alguma atitude, alguma iniciativa em relação àquele assunto. E nessa busca, as pessoas passam também pelas redes sociais. E por isso é importante que assim, o escritório pode ficar aqui esperando a pessoa passar por esse momento aqui até vir buscá-lo, né? Correndo o risco de ela encontrar um conteúdo de um outro escritório que faça muito sentido para ela e esse próximo passo não ser para o seu escritório, mas para o outro escritório. Então, mas enfim, é uma possibilidade ficar aqui esperando, ou você pode se aproveitar desse movimento para, como a gente falou agora há pouco, aumentar esses pontos de contato. Então, tem informação sobre isso no seu blog, nas redes sociais e em diversos outros canais, onde o executivo está passando para ganhar conhecimento, ganhar entendimento sobre o assunto que é relevante para ele. E aí, Mari, só para fechar essa parte do Zemote, é importante que, como a gente tem visto aqui, como a gente tem falado, a gente fala muito isso na hora de tentar dar dicas ou ideias de conteúdo, mas se você olhar aqui pelo Zemote, você vai ver que o seu conteúdo ele vai ser muito mais útil, de acordo com um estudo feito pela Google de jornada de consumo moderna, se o seu conteúdo ele for para tirar dúvida, ele for para ajudar o seu potencial cliente de alguma forma. Então, isso casa com o que a gente fala, obviamente, e casa com o que o próprio Google instrui. Pensa no seu conteúdo não para aparecer mais. Eu quero aparecer. Pensa no seu conteúdo para ajudar essa pessoa que está nessa jornada. Entendeu? Eu acho que isso é uma dica de ouro, assim, humildemente falando, dica de ouro, mas para você pensar o seu conteúdo, porque é a jornada que o consumidor faz, sabe? O Google melhor do que ninguém deve entender jornada de consumo, melhor do que eu, com certeza, 500 vezes mais do que eu. E se ele está te dizendo que as pessoas fazem buscas sobre conteúdo para entender melhor alguma coisa, cara, por que você não aproveita isso para produzir conteúdo que ajuda, que tira dúvida, em vez de pensar só num conteúdo que vai te engrandecer, mostrar que você é muito bacana, muito robusto? Isso talvez até possa estar no mix, mas essencialmente o conteúdo que tire dúvida. Se eu já puder deixar uma dica resumida sobre tudo isso. Perfeito. E lembrando que a gente fez uma live especificamente sobre ideias de conteúdo na sexta-feira. Então, você pode revisitar aqui no nosso canal no YouTube e no nosso LinkedIn, porque hoje a gente precisa voltar aqui para falar de redes sociais, né? Então, entendido que as redes sociais faz parte dessa jornada, né? Está dentro desse comportamento do executivo que está buscando por informação, buscando por conteúdo, ele também faz isso na rede social. Mas aonde, né? Quando a gente está falando de escritórios de advocacia que prestam serviço para a empresa, o que vale mais? Cada vez mais a gente vê profusões de redes sociais cada uma no seu momento de maior ou menor relevância, uma aumentando a relevância, outra diminuindo e tal. E fica sempre essa pergunta, né? O que vale mais para o meu escritório? Então, hoje a gente vai trazer aqui um caminho, né? E é importante, antes da gente avançar aqui, que assim, tudo que a gente vai trazer aqui são dados de pesquisas que a gente acompanha, percepções que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vai trazer aqui exemplos de clientes da Tá Ligado, mas o mais importante é que cada escritório tenha aí o seu direcionamento, o seu planejamento, de acordo com os seus objetivos de negócio e um entendimento, um conhecimento muito profundo do seu cliente específico, tá? Mas a gente trouxe aqui informações gerais que podem ajudar vocês. E para começar, assim, né, como eu falei, as primeiras respostas para essa pergunta não sou eu que vou dar, é
esse estudo feito pela Eco International Communications com 20 maiores companhias de 17 países, inclusive CEOs das 20 maiores empresas do Brasil. Esse é um estudo mais recente do que aquele outro que eu mostrei, ele é de 2022, se eu não me engano, que mostrou que a maioria dos executivos das principais empresas brasileiras que mantêm perfis ativos em diversas redes sociais usam prioritariamente o LinkedIn. Então, o que esse estudo fez? Ele foi lá, vamos conversar com os CEOs das 20 maiores empresas do Brasil. Então, 20 maiores empresas, quem são esses 20 CEOs? Perguntaram para eles, vocês mantêm perfil ativo nas redes sociais? Mais de 60% disse que sim. Desses 60%, eles perguntaram, e qual é a rede social que vocês usam mais? Eles apontaram o LinkedIn como esse ambiente para isso, né? E o que esses executivos estão fazendo no LinkedIn? Por que eles usam, né? Então, dados dessa mesma pesquisa. E aqui eu gosto muito de observar no detalhe, porque aqui já dá um caminho interessante para os escritórios que atendem empresas se posicionarem nas redes sociais de uma maneira geral, mas assim, olhando para o que eles responderam sobre o LinkedIn, tá? Então, 89% dessas lideranças desses CEOs disseram que lideranças de pensamento são eficientes para melhorar as suas percepções sobre uma organização. Eu vou explicar esse quadradinho aqui, ó. Liderança de pensamento, assim, falando bem rapidamente, a gente depois pode, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live, um conteúdo só explicando o que é liderança de pensamento. Mas é um termo que tem sido muito usado no marketing B2B, de uma maneira geral, né? Então, as empresas que prestam serviço para outras empresas têm usado essa estratégia de transformar pessoas da organização como líderes de pensamento nas redes sociais. Ou seja, são aquelas pessoas que despontam como referência num determinado tema, num determinado assunto, e que também a gente vê isso acontecer cada vez mais nos escritórios de advocacia, que estão aí trazendo os seus sócios, as suas sócias, para se posicionarem como referência em determinados temas, em determinados assuntos nas redes sociais, para contribuir com a percepção que o cliente tem sobre a sua organização, ou seja, sobre o escritório. E está aí confirmado pelos executivos que essa estratégia de criar as lideranças de pensamento é muito eficiente para melhorar a percepção deles, executivos, sobre uma organização. Rafael, vou passar por tudo aqui e aí depois deixo você comentar essa pesquisa. Um outro ponto importante é que 49%, ou seja, quase metade desses CEOs afirmaram que essas lideranças de pensamento influenciam na decisão de contratação de um serviço para as suas empresas. Atenção aqui, escritórios que prestam serviços para as empresas, tá? Os executivos estão apontando que ter pessoas que representam um escritório, representam uma organização, atuando como liderança de pensamento, ou seja, trazendo conteúdo relevante, reflexões importantes sobre um determinado assunto que faça sentido para o executivo, influencia, sim, na decisão de contratar um serviço para a sua empresa. Então, é importante a gente olhar para esse dado aqui. E também esses CEOs, né, disseram, 59% deles disseram que confiam mais em conteúdos que estabelecem a marca como liderança de pensamento do que nos seus materiais de marketing institucional. Isso aqui tem muito a ver com o que o Rafael falou agora há pouco, né? De trazer um conteúdo que ajude o cliente em vez de priorizar aquele conteúdo que mostre que o seu escritório é super premiado, enfim, né? O tal conteúdo institucional, o marketing institucional, que fala muito de si, né? Muito do escritório, da marca, o que a gente faz, os prêmios que a gente ganha e tudo mais. Isso é menos relevante, são os CEOs das 20 maiores empresas do Brasil que estão dizendo isso, menos relevante do que essa estratégia de conteúdo que estabelece a marca ou pessoas que representam a marca como essa liderança de pensamento, alguém que é referência em um determinado assunto no sentido de trazer insights importantes, trazer reflexões importantes, pontos de vista inéditos para o executivo, fazer o executivo realmente despertar para oportunidades ou questões que ele ainda não havia percebido sobre um determinado assunto. Isso é um pouco do que é a liderança de pensamento. E, por fim,
42% desses CEOs disseram estar dispostos a pagar mais caro por produtos e serviços de quem se estabelece como liderança de pensamento. Ou seja, não só tem influência na contratação do serviço, como tem influência no quanto você pode cobrar pelo seu serviço jurídico, quando o executivo entende que aquela pessoa, aquele escritório, realmente é alguém que está à frente do mercado quando se trata de dominar e, mais do que isso, né, fazer a conexão daquele assunto, daquele tema jurídico com os negócios da empresa que o executivo representa. O que você acha sobre tudo isso, Rafael? É aquilo que a gente estava falando lá no comecinho da live sobre prospecção e captação. Lembra que a gente estava nesse debate das coisas que são possíveis na prospecção e coisas que não são boas que podem configurar a captação? Olha como é importante você produzir conteúdo, você fazer essa base para a sua marca, está aqui na pesquisa. As pessoas... Porque não é só o conteúdo que a marca produz, é também o conteúdo que o seu executivo produz. E o executivo do escritório, no caso, é o próprio sócio. Então, é importante que a marca faça conteúdo, o executivo tem que estar presente nas redes, produzindo conteúdo. Não é só conteúdo que ele tem que produzir mais, quanto mais conteúdo ele produz, olha aqui, mais ajuda a fechar negócio, porque confiam mais em conteúdos que estabelecem marca como liderança. Afirmo que liderança e pensamento influencia a sua decisão de contratação. Lembra que eu falei da autoridade? Quanto mais conteúdo você faz, mais autoridade você tem? Está aqui na pesquisa. E aqui, estou disposto a pagar um valor mais alto. Vou até botar isso no próximo ponto. Você pode aumentar o seu ticket. Próxima live que a gente fizer, eu coloco lá vantagens dessa prospecção, dessa produção de conteúdo. Você aumenta o seu ticket. Claro, se você é líder, se você é especializado naquilo, é óbvio que uma pessoa que pode pagar mais por aquilo vai querer pagar mais para você. Ela confia mais, ela tem mais poder aquisitivo para aquilo. É como você vai comprar um carro. Você quer comprar um carro, você tem a família. Se você tem poder aquisitivo, você vai querer comprar um carro que tem, sei lá, freio ABS, airbag, você vai querer ter mais segurança, você vai querer ir num carro especializado em segurança, se você quer dar mais segurança para sua família. Então, mesma coisa vale para o seu negócio. Se você é especializado, se você garante que o seu negócio é melhor, é especializado e tal, quem pode pagar por isso, certamente vai pagar mais por isso. Então, eu não me alongar muito e sair muito. Rafael, é que essa liderança... essa liderança de pensamento, ela realmente precisa passar por um conteúdo, ela realmente é construída baseada em um conteúdo que é relevante do ponto de vista do potencial cliente. Porque, por mais que o sócio ou, né, a pessoa que esteja querendo se posicionar como liderança de pensamento, o escritório que queira se posicionar como liderança de pensamento tenha um currículo impecável naquela área de atuação, né? Seja currículo acadêmico, seja muita tradição no mercado, o histórico de atender grandes marcas e grandes empresas e tal, tudo isso entra como fator de decisão no final desse processo de contratação. Mas não é só isso que vai carregar e vai fazer com que o escritório seja liderança de pensamento. Por isso a expressão é liderança de pensamento, porque não é uma liderança de mercado. Eu atendo hoje as maiores empresas do segmento de varejo do Brasil. Que maravilha! O que você extrai de toda essa experiência que possa trazer insights importantes para eventualmente as outras empresas desse segmento que você ainda não atende, ou uma empresa entrante no mercado brasileiro que ainda não atende, que está procurando quem possa ser o parceiro jurídico mais relevante para ela naquele momento, né? Então, são essas experiências, esses entendimentos que fazem a liderança de pensamento, porque essa liderança de pensamento, ela é uma percepção que o outro tem sobre o escritório. Não é o currículo do escritório, o histórico, a tradição, o currículo dos sócios que faz essa construção acontecer, né? Por isso, o marketing institucional, ele não é tão eficiente para essa construção de pensamento, e sim o conteúdo. Atrelado, sim, ao marketing institucional, mas o conteúdo é o carro-chefe da construção dessa liderança de pensamento. E, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso, são os próprios executivos que disseram que desistiram de fazer negócio com uma organização que produziu um conteúdo ruim.
simples, desse jeito, né? Então, vamos recapitular aqui essa pesquisa. A pesquisa começou perguntando se os CEOs das 20 maiores empresas do Brasil usam rede social. Mais de 60% deles disseram que sim, usam ativamente. Desses 60%, a pesquisa perguntou qual rede social. Eles disseram prioritariamente o LinkedIn. E depois foi perguntar, ok, o que você está procurando? O que te motiva a usar o LinkedIn? Foram aqueles 4 tópicos que a gente viu no slide anterior. E aí, a pergunta foi, mas e quando a organização não entrega isso que você está esperando, não entrega um conteúdo relevante que posicione esse escritório, esse sócio, esse advogado como liderança de pensamento? O CEO, 27% dos CEOs desistiram de fazer negócio com aquela organização por causa do conteúdo. Então, é isso, é o carro-chefe dessa construção de autoridade, de liderança de pensamento, é o conteúdo. O currículo dos sócios, a tradição do escritório, toda a especialidade que o seu escritório tem e de anos de atuação num determinado mercado, ele entra no momento posterior a esse momento aqui, em que o executivo está buscando alguém que entenda daquele assunto pelo seu ponto de vista, né? O que é importante para mim, para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu segmento. Isso é que traz relevância. E o mais curioso, Rafael, é que assim, esse conhecimento para produzir esse conteúdo, esse bom conteúdo, ele está dentro do escritório, né? Assim, se você pensa que um escritório que tem tradição de atuação de muitos anos num determinado segmento de mercado, que atende 2, 3, 4, enfim, né, das principais empresas do Brasil naquele segmento de mercado, olha o quanto que essas pessoas não têm de conhecimento, de entendimento daquele mercado, daquele segmento de negócio que possa chamar a atenção de outros executivos daquele mesmo segmento ou de segmentos correlatos que passem por desafios semelhantes, né? Quer dizer, esse conteúdo ele já está ali latente dentro do escritório, né? É realmente uma questão de transformar isso numa estratégia, como a gente mostrou na live da sexta-feira, em que a gente mostrou um modelinho de estratégia de conteúdo, né? Exatamente isso. Você não precisa de um copywriter, de um grande profissional que tem uma escrita, uma produção de conteúdo que convença os outros. Na verdade, você não precisa de nada disso, porque o conteúdo já está no escritório. Você precisa de um método para entender o que o seu cliente quer ouvir de conteúdo e o que você pode produzir em relação àquilo. Claro, depois que você usa esse método e que você vai pensar em aprimorar isso, aí sim você vai talvez pensar em copywriting, em escrita persuasiva, alguma coisa mais assim. Mas, cara, antes disso, você não precisa nem se preocupar com isso. Você precisa só de um método para entender as angústias e os desejos e as dúvidas do seu cliente e o que você pode produzir para amenizar essas angústias. É tão simples quanto isso. Mas a gente vai falar mais disso à frente e tem outros materiais, tem outras lives nossas que vocês podem ver. E vamos falar sobre isso também no evento da sexta-feira, 26 de janeiro. Evento Tendências de Marketing e Prospecção de Negócios para escritórios de advocacia em 2024. A gente tem uma parte do conteúdo que fala exatamente disso, tá? E agora, de outro lado, Rafael, eu falei que eu ia trazer exemplos. Se você me perguntar e aí, isso funciona, isso dá resultado? Isso gera resultado. Assim, a gente percebe isso diariamente em todos os nas nossas reuniões, a gente vê que tivemos uma expansão dos serviços, mesmo a diversificação dos serviços dentro dos clientes que a gente já atendia. A gente passou a receber mais processos, a aumentar as áreas de atendimento e os novos negócios, né? Assim, afinal de contas, a gente faz parte do crescimento também aumentar o número de clientes. Vieram pela rede social, muito pelo LinkedIn, muitos negócios que você proporcionar ao advogado, quando ele coloca a sua marca pessoal, ele também ser uma fonte de novos contatos, de novos business. Então, todo esse trabalho geram resultados dentro dos clientes e com novos clientes. E é isso que todo mundo aqui está querendo saber. Funciona, gente.
Exatamente, né? Então, aí, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, é o próprio escritório de advocacia que vê esse resultado acontecer, né? Quando a gente aplica esse método para conseguir realmente extrair esse conteúdo e estabelecer essa marca como liderança de pensamento, a gente vê esse tipo de resultado, né? Em fidelização de clientes, em novos negócios também. Né? Então, aqui, mais um exemplo, né, de como esse relacionamento e esse conteúdo de liderança de pensamento, ele naturalmente provoca esse relacionamento, porque se a pessoa está ali no LinkedIn, na rede social, viu um conteúdo com uma abordagem, né? E tudo isso, abordar qual é o conteúdo, de que forma aborda o conteúdo e tal, tudo isso faz parte dessa metodologia, né? De ter um método, de ter uma maneira de transformar esse conteúdo em algo que chame a atenção do potencial cliente. E isso, para o sócio ou para o escritório, acaba ampliando esse networking, né? Faz com que esse networking que acontece nos contatos individuais dos sócios, da sua rede de contato profissional, ele aconteça também de forma ampliada na rede social, porém por meio dessa estratégia de conteúdo, né? Então, é o sócio, o escritório, entregando ali um conteúdo que faz sentido para o executivo, gera esse movimento do executivo vir procurar, vir querer saber mais, ou seja, estabelecer esse relacionamento também pelas redes sociais. A gente começou a nossa conversa hoje falando sobre isso, da possibilidade de ser mais um ponto de contato e um ponto de contato que acaba gerando negócio. Rafael, quer comentar? Não, se o cliente falou, quem sou eu? Então, tá dito, né? Mas aí, quando a gente apresenta esses exemplos, né, tem sempre essa pergunta que aparece, né, Rafael, nas nossas conversas, se funciona para qualquer escritório B2B, né? Porque a gente sabe que, e se o meu escritório for um escritório boutique, super especializado, eu não vou nunca conseguir ter milhões de seguidores na rede social, porque o meu mercado é um mercado super específico, pequeno, ou a minha área de atuação, ela é uma área, além do meu escritório ser boutique, ela é uma área muito específica, que eu só consigo fechar negócio para o meu escritório por meio de indicação, porque é realmente muito, muito específico. Assim, o cliente não vai me procurar na rede social. Tudo isso é verdade, tá? Mas, se você nos acompanha até aqui, você já entendeu que o papel da rede social vai além desse fechar negócio, né? Tem uma construção antes que acontece na rede social e que pode ajudar o seu cliente se aproximar do seu escritório, compreender a necessidade dele, cliente, sobre aquele serviço que você presta, né? Eventualmente usar essa rede social como um meio de contato com o sócio do escritório. Então, assim, vamos pensar em se funciona para qualquer tipo de escritório B2B. Vamos pensar, Rafael, numa área assim, que seja super, super específica para a gente tentar mostrar que dá para usar qualquer escritório que atenda empresas pode se aproveitar das oportunidades das redes sociais. Quem que você acha, assim, uma área do direito que poderia ser super desafiadora de conseguir uma boa estratégia de rede social? Direito ambiental. Direito ambiental. Não, direito ambiental tá fácil. Não, tá fácil? Não, tá fácil. Pensa na mais específica, então. Vamos pensar, relações institucionais, relações governamentais. Essa é boa, hein? Essa é difícil, porque é um perfil de escritório que, sim, o próprio nome da atuação já pressupõe algo muito próximo do seu cliente, do seu potencial cliente ou das pessoas que influenciam a sua prestação de serviço ou a decisão de contratação do seu cliente, né? A gente conversou recentemente com alguns escritórios que estão atuando ou desejando atuar nessa área das relações institucionais, relações governamentais, e realmente, assim, é um tipo de atuação muito voltada para
os encontros, as conversas e tal. Como que um escritório desse tipo poderia se aproveitar dessas características de rede social que a gente falou aqui, né? Da mesma maneira como a gente vem falando, assim, se é um escritório que tem na sua essência, né, tanto para a geração de negócios quanto para a própria natureza da sua ação, da entrega do seu serviço, a necessidade de se manter em relacionamento com vários atores ali, né, com várias figuras importantes, tanto para trazer novos negócios quanto para a sua entrega de serviço, a rede social é um excelente lugar para justamente manter esses relacionamentos aquecidos, ativos, né, constantemente. E não só ficar aguardando o momento daquele evento, daquele coquetel, do lançamento de um livro onde vão ter várias pessoas importantes e eu vou lá fazer um relacionamento. Aí tem um desse, o quê? Por semana? Aí, mais uma vez, aí na mesma semana você vai numa reunião de uma associação que é importante para aquele segmento. Tal. Quantas oportunidades esse escritório, que é super específico, muitas vezes é boutique, né? Bem específico, quantas oportunidades de relacionamento os sócios desse escritório têm dentro de uma semana? 2, 3, 5, se ele for evento todos os dias, né? E isso acontece, assim, quanto tempo dura um evento desse? 2 horas, 3 horas, 4 horas? E o restante da semana? E o restante dos dias? E naquela semana de feriado prolongado que não tem evento? Você vai deixar de manter o relacionamento com essas pessoas, com essa rede de contato? Né? Vai fazer isso só pelo WhatsApp? Ali, sem desmerecer o contato pelo WhatsApp, que é super importante, mas é restrito, é de você para as pessoas com quem você já tem contato. Né? A rede social te dá a possibilidade de expandir essa rede de relacionamentos, né? De ampliar a visibilidade daquilo que você está, daquele conteúdo que você está produzindo, enfim, do seu conhecimento e da sua autoridade nesse mercado que é super específico e super boutique. É claro que a página de um escritório, o perfil de um escritório com essa característica em qualquer rede social vai ter muito menos seguidores, eventualmente menos likes, menos engajamento, do que um escritório full service, que atende e tem filiais nos 27 estados do Brasil, né? Mas está tudo bem, porque cada um seu quadrado, né, Rafael? Total. Quanto mais específico, até melhor, né? Porque os eventos são mais específicos, você não precisa se preocupar com tantos eventos. Será que vale a pena esse evento? Será que não vale a pena? Se só tiver aqueles eventos, se a área for muito específica, só vão ter aqueles eventos. Então, você vai naqueles eventos que você garante a cobertura daquilo. Mesma coisa para o conteúdo. Se a sua área de atuação é muito específica, é mais fácil ainda produzir conteúdo, porque são aqueles conteúdos específicos para aquela área que você vai ter que produzir. Você vai ter que tirar dúvidas sobre pessoas daquela área específica, ou seja, vão ser provavelmente menos do que se você for full service ou se você for de atacar diversas áreas. Você, de repente, vai ter que começar a dividir o seu conteúdo por campanhas, porque você não vai conseguir produzir o tempo todo sobre 3, 4 áreas diferentes. Então, quanto mais específico, mais fácil ainda, melhor ainda. Sei que o mercado é menor, mas o trabalho em relação a marketing é melhor ainda. Perfeito. Então, assim, acho que com esse exemplo, né, dá para a gente projetar que funciona, sim, para qualquer tipo de escritório. B2B precisa o quê? Do entendimento do seu mercado, que os sócios têm melhor do que qualquer pessoa, e, como o Rafael falou, um método, né? É uma estratégia para transformar esse conhecimento em conteúdo relevante para o seu cliente, seu potencial cliente, seja ele qual for. Agora, uma coisa importante da gente entender, falando sobre o papel das redes sociais para os escritórios B2B, é que não vai ser a rede social o único canal de prospecção para os escritórios. A gente viu aí 2 exemplos, né? Eurapuan, Renata falando que tiveram, né? Eurapuan falando que fechou um cliente pelo LinkedIn, a Renata trazendo exemplos de que essa atuação do escritório do LinkedIn ajudou a expandir os negócios dentro dos clientes que eles já atendem, novos negócios e tal. É maravilhoso a gente ouvir isso, né? Para saber que isso acontece também, né? Não dá para a gente acreditar
a rede social, quando a gente está falando de escritórios B2B, acreditar a rede social o papel de trazer clientes, né? Porque, como a gente veio falando aqui, a rede social, na estratégia de marca e de marketing de um escritório que atende empresas, ela é esse suporte para a visibilidade, a autoridade, o relacionamento, que juntos podem impulsionar essa geração de negócios. Mas a maneira como os escritórios já fazem negócio hoje, que prioritariamente é por indicação, pelo seu networking, ela vai continuar acontecendo. A rede social, ela ajuda não só a expandir essas possibilidades, mas muitas vezes a acelerar alguma negociação que está acontecendo de uma outra forma. Não vou me aprofundar nisso aqui. Perfeito. Mas é importante a gente também não colocar todos os ovos nessa cesta, né? Então agora eu vou investir numa estratégia de rede social, é só isso aqui que eu vou fazer e é daqui que vão vir os clientes do meu escritório B2B. Não é verdade, né? Então ela é um pilar dentro de uma estratégia que precisa ser, que precisa considerar a maneira como o seu cliente, o seu potencial cliente, faz contato, faz relacionamento com o seu escritório. Então, se o seu cliente, seu potencial cliente, vai a eventos, vai a um congresso importante da sua área, e você está habituado a estar naquele congresso, fazer palestra, ter um stand, manter um relacionamento ali, isso vai continuar acontecendo, apoiado e impulsionado pela sua atuação nas redes sociais e por outras estratégias e ações que são mapeadas no seu planejamento de marketing, né? Que hoje a gente está falando especificamente de rede social. Mas isso aqui é uma pontuação importante, né, Rafael? Exatamente. Não, tá perfeito. Não tem muito o que falar. É aproveitar as redes sociais, mas certamente você vai ter outros pontos de entrada, provavelmente até os principais pontos, talvez sejam fora das redes, para escritório B2B. Mas não quer dizer que você não vai aproveitar as redes a seu favor. Exatamente, né? Se você quer aquele algo a mais, vamos aproveitar. É justamente o que os escritórios, quando a maioria vem falar com a gente, é isso. Já tem alguma coisa, não, mas eu queria aumentar, eu queria conquistar um mercado novo, eu queria ampliar, enfim, o meu negócio, que é justamente esse ampliar. E aí pode ser uma boa oportunidade essa entrada nas redes de maneira concreta, de maneira robusta e com um método por trás, não só entrar por entrar. Exatamente. E um outro alerta que a gente precisa fazer é sobre efeitos colaterais. Por quê? Quando você tem uma atuação nas redes que traz uma metodologia, traz uma estratégia que faz com que o seu escritório, os sócios do seu escritório sejam reconhecidos como liderança de pensamento, isso também pode trazer efeitos colaterais. Mas a gente está falando de efeitos colaterais positivos, porque a gente vai ver o relacionamento com clientes e potenciais clientes aumentar. A gente viu ali o relato da Renata falando isso. A conexão com pessoas que estão nas redes de contatos dos seus contatos, né? Então, a gente vê esse networking, né? Que é hoje a principal fonte de atração e de prospecção de clientes dos escritórios B2B, a gente vê o networking do escritório e dos sócios ampliar exponencialmente quando a gente vê essa atuação consistente nas redes sociais. E, naturalmente, um efeito colateral super positivo, que é aumentar o interesse das pessoas pelo que você faz, né? Então, aqui tem o caso do sócio de um outro escritório que trabalha com a gente, que no ano passado ele se propôs um desafio de fazer, manter a sua presença na rede social, no LinkedIn, no caso dele, de forma mais consistente, com conteúdo relevante, tá? Enfim, montou uma estratégia muito bem elaborada. E ele começou, de fato, a ver esse aumento de interesse das pessoas pelo que ele faz, não só por clientes, mas ele fez ano passado 2 palestras internacionais motivadas por essa atuação mais consistente dele na rede social. Isso é bom para ele, como marca pessoal, naturalmente ótimo para o escritório, porque as 2 palestras que ele fez, fora as outras, né, no Brasil, mas essas em específico, que foram 2 palestras internacionais que ele foi convidado para fazer, foram em áreas
de negócio relevantes para a atuação do escritório também, né? Então, a gente realmente vê assim, muitos casos, né, Rafael, no nosso dia a dia, de escritórios, né, com a sua marca institucional, os sócios com a sua marca pessoal, trabalhando de forma integrada para que esses 3 efeitos aconteçam, né? Manter um relacionamento constante, ampliar essa possibilidade de conexão. A gente vê relatos de advogados que falam: eu fiz essa conexão com essa pessoa pelo LinkedIn, a gente não se conhecia fora da rede social, foi ali, meu post apareceu para ela e tal, e aí a gente começou a trocar mensagem e dali saiu uma oportunidade. Então, esse é o outro tipo de relato que acontece bastante. E esse aumento do interesse pelas pessoas, que pode ser para imediatamente gerar negócios ou para abrir portas para oportunidades que possam gerar negócios, né? Então, como a gente falou antes, não é a rede social a principal responsável por trazer o cliente, né? Não é ali no chat do LinkedIn ou no direct do Instagram que o executivo vai, eu quero uma proposta sobre o seu serviço. Isso raramente vai acontecer, mas abrem-se muitas frentes, muitas portas para aumentar as oportunidades de desenvolver negócios para os escritórios B2B. Exatamente, é isso aí. Bom, e por fim, né, para a gente poder concluir aqui hoje essa nossa live que trouxe muito conteúdo, eu quero deixar esse convite para vocês se inscreverem. Quem ainda não está inscrito, a gente já tem, sei lá, acho que o número... Nossa, quase mais de 100 e... Estava perto de 200 pessoas, né? 200 advogados e advogadas inscritos para esse evento. Muito feliz, muito surpreso. Então, agradecer muito as pessoas que já estão inscritas, né? E que estão acompanhando esse conteúdo aqui e o que a gente está enviando no grupo de WhatsApp especial desse evento. E se você ainda não se inscreveu, tá aí o link para você acessar essa página, só deixar ali o seu nome e seu e-mail para você receber o link privado da transmissão desse evento, tá? Então, só repassando aqui a nossa programação. Na sexta-feira passada, a gente fez uma live sobre como destravar ideias de conteúdo. Está gravada aqui no YouTube, no LinkedIn da Tá Ligado. Hoje falamos sobre o papel das redes sociais para os escritórios de B2B. Também vai ficar gravada essa live aqui. Na quinta-feira, a gente tem mais uma live... Oi? Na quinta, a gente traz um case. Na quinta, a gente traz um case, bem lembrado. Então, na quinta, a gente tem mais uma live também aqui, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram da Tá Ligado, para falar sobre um case que mostra resultados de tudo isso que a gente vem falando aqui. Mas na sexta-feira, às 9 da manhã, a gente vai fazer essa apresentação das tendências de marketing e prospecção de clientes para escritórios de advocacia em 2024 em um link fechado. Então, a de sexta-feira, a de hoje e a de quinta-feira estão sendo transmitidas abertas aqui. Sexta-feira, o link é privado, é fechado para você receber o link, conhecer quais são as tendências e saber como o seu escritório vai poder usá-las, né? Cada uma delas. Cada uma delas de forma integrada, como a gente vem falando aqui numa estratégia, para você acompanhar esse conteúdo da sexta-feira. Precisa apontar a tela do seu celular aí para esse QR Code, acessar essa página e fazer a sua inscrição. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de todo mundo que nos acompanhou aqui, que vai passar por aqui para ver gravado, que já está inscrito no nosso evento, e a gente se encontra de novo na quinta-feira, às 9 da manhã. Muito obrigado, pessoal. Até quinta-feira e depois até sexta-feira também, que era o dia do nosso grande evento. Obrigado pelas inscrições, obrigado por tudo, pela audiência. A gente espera vocês nas próximas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.